Olá, caros cursistas! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Tiago Borges e hoje daremos continuidade aos estudos da disciplina de Transporte e Distribuição. Bom, pessoal, em nossa primeira aula, nós definimos o conceito de transportes e falamos de sua evolução histórica e sua importância no desenvolvimento econômico das nações. Falamos também sobre os modais de transportes e a logística. Identificamos os modais de transportes, suas características, suas aplicabilidades nas operações logísticas, suas vantagens e desvantagens. Falamos sobre o modal rodoviário, aprofundamos os estudos a respeito de um dos mais importantes modais utilizado em todo o mundo e, por fim, estudamos o modal ferroviário, já que ele é o segundo mais importante modal de transporte em volume de carga para a logística. Hoje, daremos continuidade aos estudos relacionados aos modais de transportes. Aprofundaremos ainda mais nossos conhecimentos acerca dos demais tipos de transporte de carga e de pessoas. Mas para isso, torna-se necessário conhecer o nosso objetivo e roteiro do dia. Bom, pessoal, o nosso objetivo do dia será o seguinte: nós deveremos identificar e compreender as principais características, vantagens e desvantagens dos modais de transportes. E para isso, nós seguiremos o seguinte roteiro, pessoal. Na aula de hoje, nós iremos conceituar e apresentar vantagens e desvantagens desses três modais de transportes. São eles: o modal aquaviário, o aeroviário e o dutoviário. Além disso, nós iremos identificar e apresentar parâmetros para a escolha do modal mais indicado ou até mesmo para uma melhor combinação entre eles. E por fim, nós iremos compreender os conceitos de monomodalidade, intermodalidade e multimodalidade. Bom, pessoal, perceberam que nosso roteiro está bem tranquilo hoje? Portanto, vamos usufruir ao máximo de todo o conteúdo. Lembrando, anotem as informações das aulas e qualquer dúvida, postem em nosso fórum Tira Dúvidas, ok? Para que possamos saná-las antes das nossas avaliações e atividades avaliativas. Bom, pessoal, já falamos na aula passada sobre dois importantes modais de transportes, o rodoviário e o ferroviário. Hoje conheceremos outros três importantes modais. Vamos iniciar falando sobre o modal aquaviário, justamente porque ele é muito importante nas operações logísticas, além de ser o mais indicado para transportes a longas distâncias de produtos de grande volume e com baixo valor agregado. O transporte aquaviário, pessoal, é aquele realizado em águas, ou seja, oceanos, mares, rios e lagos, utilizando navios e uma infraestrutura portuária composta por portos, canais de aproximação, cais, atracadouros, estrutura de carga e descargas e armazéns. Pois bem, pessoal, como já havíamos citado em nossa primeira aula, o modal aquaviário é classificado em três grandes grupos. São eles: marítimo, fluvial e lacustre. O modal marítimo é o transporte que ocorre em mares ou oceano. Ele é subdividido em marítimo de longo curso ou internacional, marítimo de cabotagem e marítimo de grande cabotagem. Vamos compreender como funciona essa classificação no slide a seguir, pessoal. Bom, pessoal, o marítimo de longo curso ou internacional é o transporte realizado entre portos de países diferentes. Ele trafega por águas internacionais. Já o marítimo de cabotagem é o transporte realizado entre portos de um mesmo país, trafegando pelas águas costeiras e de domínio deste mesmo país, sem utilizar águas internacionais ou de domínio de outros países. Percebam que na imagem abaixo que o modo marítimo de longo curso é representado pela linha vermelha e o modo marítimo de cabotagem é representado pela linha amarela. Percebam que a linha vermelha se desloca para as águas internacionais, distantes das águas costeiras e visando outros continentes, seguindo para a Ásia, Europa e a América do Norte. Já a linha amarela limita-se apenas às águas costeiras de domínio de um mesmo país, ou seja, liga portos de um mesmo país. Em relação ao modo de grande cabotagem, é o transporte por mar que liga portos de países diferentes,
Seu tráfego é por águas costeiras de países diferentes. Ele não opera em águas internacionais, ou seja, esse modo liga portos de diferentes países, mas seu tráfego não se afasta das águas costeiras. Geralmente, são realizados entre países vizinhos ou entre países pertencentes a blocos econômicos, como por exemplo o Mercosul, conforme podemos identificar na imagem abaixo. Perceba que durante o tráfego, o navio não se distancia das águas costeiras, conectando assim os portos do Paraguai e Argentina. Bom, pessoal, conforme dito anteriormente, dissemos que o modal aquaviário é classificado em 3 grupos: o marítimo, o fluvial e lacustre. Bom, já explicamos o modo marítimo e suas subclassificações. Agora restam o modo fluvial e lacustre. Os conceitos desses 2 tipos de navegação são bem simples. O modo fluvial representa as navegações realizadas em rios, ligando assim cidades e estados. E o modo lacustre é a navegação realizada em lagos. Ok, pessoal? Compreendido? Bem tranquilo essas definições, né? Pois bem, e quais seriam as principais características, vantagens e desvantagens do modo aquaviário, pessoal? Vamos analisar no slide a seguir. Bom, em relação às características, podemos citar as seguintes. Primeira, o transporte aquaviário é aquele realizado em águas, oceanos, mares, rios e lagos. Segunda, o modal utiliza veículos denominados de navios, que são os equipamentos básicos de transporte desse modal e podem ser dos mais variados tipos, modelos e capacidade de carga. Terceira característica, os navios podem transportar qualquer tipo de carga, desde que viável economicamente, com características de alto volume e baixo valor agregado. Quarta característica, as cargas mais indicadas são semelhantes às cargas do modal rodoviário e ferroviário, ou seja, os produtos acabados e semi-acabados, principalmente aqueles com peso elevado e baixo valor agregado, como os commodities, produtos agrícolas como trigo, soja, café e milho. Também os produtos minerais, minério de ferro, manganês, carvão mineral, derivados de petróleo. E produtos industrializados, em geral, ratificando, desde que volumosos e de baixo valor agregado. A quinta característica é o modal mais indicado para longas viagens internacionais ou de cabotagem, 1.000 km ou mais de distância, sendo o mais utilizado para cargas que permitam longo período de tempo em trânsito. Sexta característica, a relação tempo total em viagem e tempo em operação é de 20%. Isso significa que, do tempo total de utilização, tempo em movimento, mais tempo para carga e descarga, um navio fica parado aproximadamente 20% do seu tempo total de utilização, dependendo da estrutura operacional apresentada pelo porto em que atracar. A sétima característica, o modal utiliza elevado de cargas containerizadas. E por fim, a velocidade média em trânsito com carga é de 70 km por hora. Bom, pessoal, já aprofundamos os conhecimentos acerca das principais características do modal aquaviário. Agora, vamos conhecer as vantagens e desvantagens de se utilizar esse modal. Bom, pessoal, as principais vantagens desse modal são as seguintes. Ele consegue transportar grande volume de carga por viagem, o que resulta em custos menores para os embarcadores. Percorre longas distâncias em viagens internacionais, de cabotagem e de grande cabotagem. É bastante flexível quanto às mercadorias que transportam, porém mais indicado para aquelas com peso elevado e valor agregado baixo. Menores custos operacionais em relação aos modais rodoviários e ferroviários. Em relação às principais desvantagens do modal aquaviário, podemos citar: não é indicado para cargas pequenas, emergenciais e altamente perecíveis. O processo de carga, descargas e transferências em portos poucos estruturados em equipamentos de operação é demorado. Historicamente, apresenta altos níveis de danos sobre a mercadoria devido às condições de transporte e à exposição a intempéries. O tempo de trânsito é longo, quando comparado com os modais rodoviário e ferroviário. Apresentam baixa frequência de viagens em relação aos demais modais. E por fim,
apresentam pouca disponibilidade de portos com estrutura adequada para uma operação marítima eficiente, principalmente no Brasil. Conseguiram compreender, pessoal, as principais características, vantagens e desvantagens do modal agroviário? Pois bem, vamos falar agora sobre o modal aeroviário. Podemos dizer que o transporte aéreo é considerado o caçula dos modos de transporte, pois surgiu no início do século XX, a partir de experiências realizadas no final do século XIV. Porém, somente no século XX foi desenvolvido este incrível meio de transporte que possibilitou o transporte rápido de cargas e pessoa. Sua importância passou a ser estratégica para essa movimentação de cargas, com características especiais de alto valor agregado, baixo volume e urgência de chegada ao destino final. O transporte aéreo, pessoal, se tornou um modal fundamental para o estabelecimento de conexões entre as regiões mais distantes do mundo, propiciando o desenvolvimento econômico e social de regiões que muitas vezes são inatingíveis por outros meios de transporte. O transporte aéreo se divide em nacional e internacional. O transporte aéreo nacional, também conhecido como voos domésticos, é realizado quando o transporte de cargas e pessoas limitam-se a fronteiras de um determinado país. Já os voos internacionais ocorrem quando os voos ligarem aeroportos de 2 ou mais países diferentes. Mas qual o conceito de modal aeroviário? O que caracteriza esse modal, pessoal? Pois bem, o transporte aeroviário é todo aquele realizado pelo ar, utilizando aeronaves e uma infraestrutura aeroportuária composta por aeroportos, pistas, terminais de carga, equipamento de carga e descarga. Vamos analisar as principais características desse modal no slide a seguir. Bom, pessoal, conforme falado anteriormente, os veículos básicos de transporte desse modal são os aviões, que se apresentam nos mais variados tipos, modelos e capacidade de carga. As três configurações básicas dos aviões mais utilizados são Full Pax, somente para o transporte de pessoas, Full Cargo, somente para transporte de cargas, e o Kombi, aeronaves mistas que transportam pessoas e cargas. Os equipamentos de transporte apresentam a capacidade de voar grandes distâncias com rapidez e segurança, multiplicando espaços e, de modo geral, com média capacidade de carga, somente superior ao modal rodoviário. As cargas indicadas são compostas por produtos de alto valor agregado e baixo peso e, também, produtos urgentes e de emergência. O modal aéreo é apropriado para transportar a médias e grandes distâncias. A relação entre o tempo total de viagem e o tempo de operação para carga e descarga é de 30%. Quanto mais containerizadas a carga, menor será essa proporção de tempo. Ele é o mais rápido dos modais de transporte e sua velocidade média chega a 500 km por hora. Desculpa, pode parar aí. É o mais indicado dos modais de transporte e sua velocidade média é de 500 km por hora. O modal aeroviário oferece serviços de transportes regulares, pontuais e seguro através de linhas regulares e linhas exclusivas, cargueiras. Oferece também voos suplementares, denominados de voos charter, sem uma regularidade estabelecida e funcionalidade sob demanda contratada. Podemos vincular o termo charter à palavra fretamento. Portanto, quando nos referirmos a voo charter, estaremos nos referindo a voos fretados, ok? Bom, pessoal, essas são as principais características do modal aéreo. Agora vamos verificar quais as principais vantagens e desvantagens do modal aeroviário. As principais vantagens desse modal são as seguintes, pessoal. É um modal que tem o transporte mais rápido, portanto é indicado para cargas urgentes e de emergência. Ele permite a redução dos níveis de estoques no destino, pois viabiliza rápida reposição das mercadorias e, consequentemente, redução de custos de manutenção de estoques. O transporte mais indicado para produtos altamente perecíveis de valor agregado, tal como importação e importação de flores, tecnologias de informática. É o que apresenta o menor nível de avarias e perdas e, portanto, o menor custo de seguro de mercadorias de todos os modais disponíveis. É o modal de maior confiabilidade no que diz respeito à rapidez e o que possui boa disponibilidade com várias localidades. A principal desvantagem está no alto valor do frete, quando
comparado aos modais rodoviário, ferroviário e aquaviário. Possui alta restrição de capacidade de carga, exceto em aeronaves especiais com grande capacidade de carga. Não é viável o custo para transporte de cargas a granel, ou seja, de grande volume. Inviabilidade de transporte para produtos de baixo custo unitário ou reduzido. Na aviação comercial, há severa restrição para transporte de artigos perigosos, como, por exemplo, os produtos inflamáveis e explosivos. Transporte bastante prejudicado pelas condições meteorológicas, chuvas, granizo, neblina intensa e outros. A operação de transporte não é auto-operacionalizável, dependendo quase sempre de um outro modal para realizar sua ligação com os pontos de origem e destino final das cargas. Bom, pessoal, explicamos as principais características, vantagens e desvantagens do modal aeroviário. Identificamos, assim, a grande importância desse tipo de modal para a logística mundial. Vamos analisar agora alguns modelos de aeronaves. Bom, pessoal, este é um avião cargueiro modelo Airbus Beluga A300-600 Sierra Lima. Airbus é uma empresa fabricante de aeronaves cargueiras e de transporte de passageiros. Cada fabricante possui vários tipos de modelos que variam em relação à potência do motor, capacidade de carga e de passageiro. Essa aeronave, por exemplo, é capaz de transportar uma grande quantidade de carga, inclusive até partes de outra aeronave podem ser transportadas em seu interior. Sua capacidade de carga transportada é de aproximadamente 47 toneladas. Bom, pessoal, nesse slide temos algumas aeronaves que operam no Brasil com foco no transporte aéreo de passageiros. Algumas delas chegam a transportar algum tipo de carga, porém seu principal foco é o transporte aéreo de pessoas. Aqui temos algumas das companhias aéreas conhecidas no Brasil: a Avianca, a Gol, a Azul e a Latam, a antiga TAM. Cada companhia aérea possui aeronaves de uma determinada fabricante. Por exemplo, a Avianca possui aeronaves da Airbus e Boeing, já a Gol possui apenas Boeing. A Azul possui aeronaves Airbus, Embraer e ATRs, e a Latam possui aeronaves da fabricante Airbus e Boeing. Como já explicado anteriormente, a principal diferença entre essas aeronaves é em relação à potência do motor, capacidade de carga, capacidade de passageiros e layout de como os assentos são organizados. Em algumas aeronaves, os assentos são organizados de 2 em 2, de 3 em 3 ou até mesmo de 4 em 4 lugares. Conseguiram compreender, pessoal, as principais características, vantagens e desvantagens do modal aeroviário? Pois bem, já conhecemos os modais rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroviário. Agora iremos conhecer o nosso último modal de transporte, o dutoviário. O transporte dutoviário é aquele feito através de tubos, também conhecido como dutos, e utiliza a diferença de pressão ou a força da gravidade para movimentar os produtos em seu interior. Os dutos são tubulações por onde trafegam produtos a partir de um ponto de origem até determinado ponto de destino. Essas tubulações já eram conhecidas como meio de transporte líquido desde a antiguidade. Por exemplo, os chineses utilizavam os bambus nas suas estruturas de transportes. Já os egípcios e astecas usavam o material cerâmico. E os gregos e os romanos já utilizavam os tubos de chumbo. Todos eles utilizavam este modal como forma de movimentar líquidos, principalmente água, fazendo com que ela corresse da fonte até um determinado ponto de destino onde dela necessitavam. Este meio de transporte evoluiu muito com o passar do tempo e hoje está entre os mais utilizados para a movimentação de óleo, os chamados oleodutos. Este modal é utilizado tanto para atender ao abastecimento das refinarias, como para suprir a necessidade dos grandes centros de consumo de derivados. A importância logística deste modal está na utilização como materiais fluidos, como gases, líquidos e sólidos granulares. O modal dutoviário apresenta um elevado custo de implantação, ou seja, um custo muito elevado para planejamento e execução das suas estruturas de transporte. Por outro lado, ele apresenta um baixo custo operacional, pois opera apenas entre pontos fixos, que são as estações de bombeamento e recalque. Atualmente, pessoal, as dutovias, além de movimentarem água através dos aquedutos,
Este modal também é muito utilizado para o transporte de petróleo e seus derivados, óleo, gasolina e gás, os chamados oleodutos, gasodutos, e são constituídos pela ligação de vários tubos de aço carbono, permitindo maior flexibilidade na programação de transporte. A principal característica do transporte dutoviário, pessoal, está diretamente relacionada ao veículo e sua estrutura, já que o veículo utilizado compõe a própria infraestrutura construída, ou seja, o veículo se confunde com um modal, que são os dutos. Os dutos foram desenvolvidos a partir do avanço tecnológico, permitindo a remessa de produtos como petróleo bruto, gás, minérios líquidos em geral e gasosos, direcionando esses produtos a longas distâncias sem um consumo de combustível não renovável. A dutovia, pessoal, é considerada o meio mais seguro e econômico de transportar petróleo e seus derivados, interligando regiões produtoras, plataformas, refinarias, terminais marítimos, parques de estocagem com os centros consumidores. Uma outra característica que podemos citar está relacionada ao desafogamento das ferrovias e rodovias, pois quando empregadas em grande escala, as dutovias diminuem consideravelmente o congestionamento nesses dois modais de transportes. Além disso, ela contribui para o aumento da segurança nas estradas e reduz a poluição causada pelo tráfego pesado das carretas. O oleoduto de Belo Horizonte, por exemplo, possibilita retirar das estradas aproximadamente 1.000 carretas por dia, facilitando consideravelmente o tráfego de veículos e amenizando a poluição na cidade. Por todos esses aspectos, investir na ampliação, modernização e na confiabilidade operacional da malha dutoviária brasileira é fundamental para atender às necessidades e exigências cada vez maiores da população. Vamos conhecer agora os principais tipos de dutos. Bom, pessoal, o modal dutoviário possui 3 classificações. São elas: dutos subterrâneos, dutos aparentes e dutos submarinos. E qual é a principal diferença entre eles? Bom, pessoal, os dutos subterrâneos são os dutos enterrados. Eles ficam sob a terra. Dessa forma, eles ficam protegidos contra acidentes provocados por veículos, máquinas agrícolas e também contra o vandalismo de pessoas, conforme a primeira figura. Já os dutos aparentes são os dutos visíveis e normalmente estão localizados nas chegadas e saídas das estações de bombeio, nas estações de carregamento e descarregamento, conforme a nossa segunda figura. E por fim, e não menos importante, temos os dutos submarinos. São assim denominados aqueles dutos cuja maior parte está submersa no fundo do mar, rios ou lagos, conforme a nossa terceira figura. Esse método é mais utilizado no transporte de produção do petróleo de plataformas marítimas até o continente. Bom, pessoal, em relação às principais vantagens desse modal, podemos dizer que o transporte dutoviário apresenta uma alta confiabilidade, pois possui poucas interrupções e é pouco influenciado por fatores meteorológicos, como chuvas, neblina, vento e granizo. Este modal pode operar 24 horas por dia, ininterruptamente. Já em relação às desvantagens, podemos citar o seu número limitado de serviços e a dificuldade de transportar produtos que não sejam líquidos, gasosos ou grãos. Além disso, sua velocidade média de transporte é de 15 km por hora, portanto, é considerado um modal lento. Outra desvantagem está na disponibilidade, que ocorre somente para as empresas proprietárias dos dutos, que os utilizam de forma exclusiva. Bom, pessoal, conseguiram compreender as características, vantagens e desvantagens do modal dutoviário? Pois bem, ao longo dessas 2 primeiras aulas, nós estudamos todos os modais de transporte citados em nosso caderno didático e vimos que há pelo menos 5 modais disponíveis para efetivar a movimentação de produtos e mercadoria entre vários pontos do país e do mundo. Dessa forma, também surge a necessidade de estudar os parâmetros para a tomada de decisão, a escolha do modal mais indicado ou da melhor combinação entre eles. Então, vamos falar um pouco sobre as 5 dimensões que o contratante ou embarcador deve analisar, além do preço, no momento de sua decisão. Primeiramente, podemos citar a dimensão velocidade, pois ela refere-se ao tempo gasto em determinada operação
para percorrer a distância requerida, ou seja, é a relação tempo e distância. Nessa dimensão, podemos questionar: qual o tipo de mercadoria a ser transportada? São bens de baixo valor agregado? Se sim, você terá a opção de enviar sua mercadoria por um modal mais lento, porém mais barato. Por outro lado, se a mercadoria é de alto valor agregado, ou até mesmo carga perecível, já será necessária a contratação de um transporte de carga mais rápido, mais veloz, fazendo com que a carga chegue ao seu destino final o mais rápido possível. A segunda dimensão é a consistência, ou seja, a capacidade de cumprir os tempos previstos nas operações, conforme exigência do mercado. Vamos citar como exemplo um transporte de iogurte. A segunda dimensão é a consistência, ou seja, a capacidade de cumprir os termos previstos nas operações, conforme as exigências do mercado. Vamos citar como exemplo um transporte de iogurte de São Paulo para Manaus. Vocês acham que o transporte dessa mercadoria deverá ser feito por um modal que possui alta ou baixa consistência? Alta ou baixa confiabilidade de entrega? Com certeza necessita de uma confiabilidade alta, pois trata-se de produtos perecíveis, com datas de validade determinada. E caso essa mercadoria seja entregue após o prazo previsto, poderá colocar em risco a qualidade do produto e comprometer o investimento realizado. A terceira dimensão é a capacidade, ou seja, a possibilidade de operar com diferentes volumes, peso e variedade de produtos no mesmo equipamento de carga. Portanto, há uma necessidade de avaliar qual tipo de carga a ser transportada. Exemplo: minha mercadoria é produto de alto valor agregado, tecnologias e produtos de informática? Se sim, deve-se avaliar um modal que tenha a capacidade de transportar esses tipos de materiais com o menor risco de avaria ou perdas. Quarta e quinta dimensão: disponibilidade e frequência. A primeira está relacionada ao número de localidades onde o modal se encontra presente e disponível para ser utilizado, enquanto a última refere-se ao número de vezes que o mesmo equipamento do modal pode ser utilizado em um determinado horizonte de tempo, ou seja, a frequência que poderá utilizar o modal. Nessas duas dimensões, analisa-se a disponibilidade do modal na região e a frequência com que ele opera. Exemplo: você necessita enviar sua mercadoria no dia seguinte para outra cidade. Você identifica que há disponibilidade de aeroportos na sua região, ou seja, você identificou uma dimensão favorável ao envio de sua mercadoria. Porém, a frequência de voos na região são de 1 por semana e o próximo voo ocorrerá apenas na próxima semana. Mas você é um profissional super atento e percebeu que na região há uma grande disponibilidade do modal rodoviário e com uma frequência muito maior que a frequência do modal aéreo. Sendo assim, tornou-se mais viável a contratação do modal rodoviário em relação ao modal aéreo, pois mesmo sendo mais lento, o modal rodoviário conseguirá entregar a carga em menos tempo em virtude de sua frequência. Dessa forma, pessoal, torna-se necessário a análise dessas 5 dimensões para verificar qual a melhor decisão na contratação de um determinado tipo de modal ou a combinação entre esses tipos de modais. Quando o embarcador contrata apenas um modal de transporte, dizemos que a operação de transporte é unimodal ou monomodal, ou seja, quando a opção pela realização de uma operação de transporte recair sobre um único modal entre todos os modais disponíveis. Dessa forma, o modal irá transportar a mercadoria desde seu ponto de origem até o ponto final de destino. Exemplo: utilizar o modal rodoviário, caminhões ou carretas, para transportar a produção agrícola desde a fazenda até os silos de cooperativas. Caracteriza monomodal, pois o modal embarcará o produto ou mercadoria em seu ponto de origem e o levará até o ponto de destino, sem necessitar de outro modal durante o trâmite. Por outro lado, quando a operação de transporte for mais complexa, principalmente no comércio internacional, faz-se necessário, quase sempre, a utilização de mais de um tipo de modal para fazer a ligação entre o local de origem e os demais modais de transporte. Dessa forma, a operação de transporte caracteriza-se como intermodalidade. Esse tipo de operação de transporte é definida pelo uso de mais de um modal na operação.
Na intermodalidade, são adotados dois ou mais modais de transporte com o objetivo de aproveitar melhor as características de cada um dos modais, visando a redução dos custos de transporte. Ela é uma operação de transporte segmentada, na qual são emitidos documentos e contratos independentes para cada modal utilizado. Ou seja, pessoal, para cada modal contratado na operação, há um documento de carga e contratos específicos para cada um deles. Exemplo, uma empresa necessita utilizar dois modais para o transporte de sua carga, modal rodoviário e aeroviário. Dessa forma, será necessário acordar contrato e emissão de documentos para cada modal de transporte, diferentemente da operação multimodal. A multimodalidade pode ser entendida como sendo a integração de dois ou mais modais de transportes, implicando para isso a emissão de um único contrato e, consequentemente, a emissão de um único conhecimento de transporte. O responsável por esse serviço é denominado de operador multimodal de transporte, que desde a origem de carga até seu destino final, assume total responsabilidade pela operação. Ok, pessoal? Compreendida a principal diferença de intermodalidade e multimodalidade? Compreenderam que, além da estrutura do transporte, o outro principal diferencial entre as duas modalidades é o contrato e emissão do documento de carga? Compreendido, pessoal? Pois bem, estamos chegando ao fim da nossa segunda aula e hoje seguimos o seguinte roteiro. Bom, pessoal, na aula de hoje nós conceituamos e apresentamos vantagens e desvantagens desses três modais de transporte. São eles: o modal aquaviário, o aeroviário e o dutoviário. Além disso, nós identificamos e apresentamos os parâmetros para a escolha do modal mais indicado ou até mesmo para uma melhor combinação entre eles. Falamos sobre as dimensões a serem analisadas ao decidir o tipo de modal mais apropriado. Falamos sobre velocidade, consistência, capacidade, disponibilidade e frequência dos modais de transportes. E por fim, nós compreendemos os conceitos de monomodalidade, intermodalidade e multimodalidade. Compreendemos as principais diferenças entre intermodalidade e multimodalidade, termos muito semelhantes e que muitas vezes geram dúvidas e confusões a respeito do seu principal conceito. Bom, pessoal, encerramos aqui a nossa segunda aula. Caso tenha alguma dúvida, releiam a apostila, assistam novamente a nossa videoaula e postem as dúvidas em nossos fóruns, para que possamos saná-las antes das nossas avaliações e atividades avaliativas. Obrigado mais uma vez pela atenção de todos, bons estudos e até a próxima aula.